Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada nessa noite? Amém. Será nosso instrumento nessa noite, puro e simples. Amém? Você pode levantar a sua mão para onde está o trono de Deus e dizer assim: Senhor, eu ainda creio que o Senhor fala na terra. Então abre diante de nós o livro e revela-nos a tua vontade. Aleluia! Glória a Deus, irmão. O clamor da igreja é diferente, amém? Governa os céus. Então eu quero dizer para você que é daqui de Sertãozinho, para os que não são, para todos que estão aqui, sejam bem-vindos à escola Olive Tree. Amém? Que significa em inglês, irmão, oliveira. Já contei a história aqui para os irmãos. Foi uma direção do Senhor. Esse nome saltou em meu coração. Ontem, compartilhando com o Anderson, até eu revendo o fato, falei: meu Deus, esse negócio foi, não é que foi forte mesmo? Meu Deus. Se você trouxe a Bíblia, irmão, nós vamos abrir em Apocalipse, amém? Abra comigo Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1. E eu não poderia deixar de falar também, irmãos, aí já da minha mãe que está aqui, amém? Levanta a mão, mãe. Alguém um dia falou assim, ó: quem te ganhou para Jesus, eu acho que deve estar muito feliz, né? Porque você tem feito algumas coisas para Deus. Eu falei assim, e tá muito. Minha mãe, irmão. Minha mãe me ganhou para Jesus, me ajudou nos primeiros passos da fé. E eu acho que não tem melhor honra para uma mãe, né? Glória a Deus. Ela está aqui pela primeira vez. Teve dificuldade de estar aqui porque ela tem olhado dos netos. E hoje os netos estão cada um para um lado, né? Então consegui trazer ela aqui para a glória de Deus. Você abriu a Bíblia aí, Apocalipse 21? Vamos ler então. E vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Oh, aleluia! Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas coisas são verdadeiras e fiéis. Glória a Deus, irmãos. Quem não estava na nossa primeira aula de Apocalipse? Só para ter uma ideia. Desses que não estavam, quantos assistiram à primeira aula? Dos que não estavam. Amém. Só 3, 4, né? Amém. Então você precisa assistir, irmãos. Separa um tempo na sua casa lá. É 1h44, é muita carga, mas você precisa assistir para que você possa entender a sequência disso. Resumindo o que nós vimos lá, nós vimos a vinda do Senhor. E aí, falando com o Caio, nós estávamos conversando, ele falou: cara, você podia ter falado das taças e tudo mais, trombetas. Eu sei que o tempo é curto, realmente, mas nós precisamos focar um assunto. E for por bem, pelo Espírito, a gente focar a vinda do Senhor. E aqui, irmão, nós vamos focar duas coisas preciosas também, que é os vencedores e a santa cidade. E aí você vai ver algumas coisas aqui preciosas. E nós falamos da vinda do Senhor. Nós falamos que Ele vem. De fato Ele vem, irmãos. De fato Ele vem e o céu vai se rasgar para que Ele possa vir. Acredito eu que Jesus está com muita vontade de vir buscar a sua igreja. Amém? Porque Ele disse, que Ele está trabalhando até agora, Ele e o Pai. Então Ele está num trabalho constante para que Ele possa vir buscar a sua igreja. Os céus está retendo Ele, diz Atos. Os céus está retendo Ele, porque Ele não pode vir enquanto todas as coisas não forem restauradas. Num outro momento a gente fala quais serão essas coisas. Mas Jesus está às portas, irmãos. Está às portas. O universo já está começando a ser iluminado pela sua glória. Amém? Porque os céus se abrirão e Ele vai vir, irmão. Ele vai descer. Ele vai descer para nos buscar, para a glória de Deus. Amém? E aqui nós vemos outra coisa que vai descer do céu.
diz o texto que a cidade vai descer do céu. A composição máxima dos filhos de Deus. Quando você olha para as Escrituras, nós temos que entender uma coisa, irmãos. Que Deus é eterno. Se Deus é eterno, Ele habita aonde? E aí nós pegamos as Escrituras e ela mesma responde. Nós olhamos o texto de 2 Crônicas 6:8. Olha o que o texto diz assim, ó. Nem os céus dos céus podem contê-lo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus não pode se deter no céu. Então o que é o céu? Ele simplesmente colocou o seu trono no céu. Salmo 103, versículo 19. E pôs o Senhor um trono no céu. Ele colocou um trono no terceiro céu, mas não é o lugar da sua plena habitação. E não, de fato, onde que Deus habita então? Salmo 90, versículo 1. De eternidade a eternidade és Deus. Ele está na eternidade. A plenitude de tudo que Deus é está na eternidade. Se Ele está na eternidade, tudo que Ele diz, tudo que Ele faz, tudo que Ele trabalha é eterno. Então o fato de você estar aqui nessa noite está tomando uma proporção eterna. Quantos creem nisso? Já está na eternidade o fato de estar aqui nessa noite. Assim como nós lemos que Ele limpará de todos os olhos toda lágrima, de que forma que Ele vai fazer isso? Ele já está fazendo isso. O livro de Apocalipse, irmãos, é mais atual, é mais próximo que imaginamos. Ele já está colhendo as suas lágrimas num odre, segundo diz o salmista, e já está reservando na eternidade, para que naquele dia todos nós pudéssemos lembrar disso, e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. E aí nós olhamos para esse texto e precisamos entender uma coisa. Onde nós temos concentrado os nossos esforços e a nossa fé. E aqui o que eu pretendo liberar os irmãos nessa noite é algo que é para firmar a sua maturidade. Amém? Nós estamos caminhando para uma maturidade cristã. Nós não podemos mais ficar da maneira que estamos. Nós precisamos amadurecer. Então, nós começamos a amadurecer fazendo perguntas. E a pergunta é: aonde nós estamos concentrando os nossos esforços e a nossa fé? Quantos estão me entendendo nessa noite? Amém? E aí quando nós falamos de escatologia, nós precisamos entender uma coisa. Que a nossa esperança futura afeta diretamente a nossa missão hoje. A gente pensa assim, ó, escatologia é algo que para o futuro, é algo que ainda vai acontecer e eu só tenho vontade de saber. Mas na verdade não é assim que a Bíblia nos traduz. A Bíblia nos traduz a escatologia como sendo uma esperança futura para afetar diretamente a nossa missão. Quantos aqui estão me entendendo nessa noite? Amém? Então Apocalipse vai tratar do quê? Eu gosto de uma afirmação que o amigo Leandro Vieira carrega com ele, que é: em que estou me tornando? É a pergunta mais relevante que nós fazemos diante das coisas do fim. Em que estou me tornando? E aí, em que estou me tornando, vai nos dar a entender uma coisa: que o que é relevante não é tanto aquilo que estamos fazendo, mas aquilo que estamos nos tornando. Porque você pode fazer muito, mas não se tornar nada. Mas você pode estar fazendo pouco e se tornando uma preciosidade para a glória de Deus. Amém? E eu quero que você lesse comigo aqui o versículo 7. E nós já vamos para o texto. O versículo 7 do capítulo 21 de Apocalipse diz assim, ó: quem vencer. O que diz o texto? Você pode dizer de novo o que diz o texto? Herdará todas as coisas. Pode repetir. Herdará todas as coisas. Bom, aí diz o texto ainda: e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então, quem vencer? Quem vencer? Por quê? Há possibilidade de alguém não vencer. Sendo crente? Sendo salvo? Claro que sim. Claro que sim. Existe no início do Apocalipse, no capítulo 2, onde vai falar das igrejas, vai falar o seguinte: que cada igreja ali
simboliza tanto o aspecto histórico das igrejas, ela é literal, mas também ela é espiritual. Por exemplo, Laodiceia é uma igreja que é literal, mas é uma igreja dos nossos dias. Deu para entender? Éfeso era uma igreja que existiu, mas é a igreja primitiva também, no seu aspecto histórico. E aí nós vemos ali que cada igreja tem uma promessa. Ao que vencer, vai comer da árvore da vida. Ao que vencer, não sofrerá dano da segunda morte. Ao que vencer, o Senhor vai dar um novo nome. Ao que vencer, vai julgar as nações. Ao que vencer, vai se vestir de vestes brancas. Ao que vencer, vai ser coluna do templo de Deus. E ao que vencer, Jesus disse que vai sentar no trono. Isso não é privilégio para todos. Porque o texto diz, ao que vencer. Lembrando que as cartas são direcionadas para quem, irmãos? Para os incrédulos? Para a igreja. Você imagina que eu chego aqui a vocês e diz assim, ó. Quem vencer dessas pessoas que estão na sala, vai comer da árvore da vida. Você entende junto comigo que nós estamos aqui só numa classe de crentes batizados, penso eu. Então, desses crentes batizados, existem aqueles que são os vencedores. E aí nós perguntamos, vencer o quê? Nós temos pelo menos 3 inimigos na nossa esfera terrena, nossa esfera humana e espiritual: carne, mundo e Satanás. 3 coisas. Vencer a carne, vencer o mundo, vencer a Satanás. Quem vence essas 3 esferas, vive o plano original de Deus. E quando eu vivo o plano original de Deus, eu não sou uma categoria especial, mas eu sou alguém que alcançou a maturidade. Deu para entender nessa noite, amém? Nós precisamos construir isso. E quem são os vencedores na Bíblia? Vamos abrir aqui, voltar um pouquinho, depois a gente retorna para o capítulo 21. No capítulo 12 de Apocalipse, nós falamos na última aula sobre ele, que foi um sinal no céu que aconteceu em 23 de setembro do ano passado. Vocês viram que isso aconteceu literalmente no mundo natural, no mundo astronômico, aconteceu esse sinal no céu. Não vou explicar ele novamente, depois você vê lá na outra aula. Então diz assim, ó: viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, tragasse o filho. Agora o versículo de número 5. E deu à luz a um filho homem. Olha aqui só. Deu a luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Há algumas interpretações que diz que essa interpretação desse texto, irmão, ela se refere a Jesus. Não tem como se referir a Jesus. Por quê? Porque Jesus, quando nasceu, não foi arrebatado até o trono. Então essa profecia, dentre tantas interpretações que existe, qual é a mais aplicada nesse dia? Eu fiz a questão de estudar essa palavra filho. Essa palavra filho deu à luz a um filho, é aions, ruios. Ruios em grego é filho maduro ou filho mais velho. É a mesma palavra usada lá no filho pródigo, quando diz assim que o filho chegou até o pai e pediu parte da herança. Tinha o pai 2 filhos pequenos, ou seja, 2 filhos pequenos. Se ele tinha 2 filhos pequenos, ele tinha um filho mais velho. Quem que era o filho mais velho? O que estava contando a história, que era o mais maduro. Então tinha um outro filho. E aqui a mesma palavra ruios é usada para definir que nasceu da mulher. Então nasce da mulher um filho maduro. Quantos aqui estão me entendendo? Que representa a mulher? A igreja na sua plenitude. 12 estrelas. O número 12 nas escrituras vai representar a igreja. Quando representa a igreja e da igreja nasce um filho,
maduro, significa que dentro da igreja existe os vencedores. Estão me entendendo? Existe uma classe de homens e mulheres que estão se movendo no plano original de Deus. E esse plano original de Deus vai um pouco ao contrário daquilo que nós definimos na última aula como apostasia, ou seja, o desvio da fé de muitos que estão na igreja. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, dentro da igreja existe um grupo de pessoas que são maduras, que são chamados pelas escrituras de vencedores. E por toda a Bíblia isso vai achar. Deus, ele começou a separando vencedores por toda a história bíblica. A gente vê desde o início, Abel era um, Enoque era outro, Noé era um, Abraão. E Deus, ele começa numa crescente. Ele começa com Abel, ele começa com Enoque, ele começa com Noé. E aí depois ele vai para Abraão e apresenta um plano um pouco maior de vencedores, para se tornar uma nação. Aí quem são os vencedores nos dias da lei? Israel. Dentro de Israel nasce a igreja, e dentro da igreja nascem os vencedores. Tem gente que está me olhando assim com umas caras assim, tipo, não, nunca ouvi isso. O problema é que você leu na Bíblia, isso que é curioso. E aí você vai pegar os textos que há uma representação. A Bíblia, irmãos, ela é literal, ela é tipológica, ela é histórica e ela é profética. Tipologicamente falando, os vencedores estão catalogados na Bíblia por Jerusalém e Sião. Jerusalém, como um todo, é a igreja. Sião, que é um monte que está no meio de Jerusalém, são os vencedores. Estão me entendendo? E aí você vai pegar a Bíblia, você vai pegar 1 Reis capítulo 8, versículo 9, vai falar que a arca está em Sião. Você vai pegar Salmo 51, 18, vai dizer que o Senhor faz bem a Sião e se revela a Jerusalém. Você vai pegar Salmo 102, versículo 21, vai dizer que o nome do Senhor está em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Olha só. Você vai pegar Salmo 135, 21, vai dizer: bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Você vai ver por toda a Bíblia Deus fazendo isso. Você vai pegar o Isaías 41, 27, vai dizer assim, que primeiro o Senhor se volta para Sião. O templo é levantado em Sião. O que é Sião em Jerusalém, literal? É um monte, aonde é chamado o Monte Moriá, onde Abraão provavelmente sacrificou Isaac, o espaço onde Abraão sacrificou Isaac. Você precisa ter isso também no seu coração, ele sacrificou Isaac. Porque o sacrifício começa no coração, amém? E aí o que acontece? Por que os vencedores? Porque eles obedecem, e a obediência deles, segundo o que diz 2 Coríntios 10, 6, se expande por Jerusalém. Deu para entender? Então assim, a categoria dos vencedores é uma categoria diferente dentro das Escrituras. E aí você vai ver que há a promessa das igrejas, e cada igreja tinha um grupo de vencedores. Agora, está começando a fazer sentido, porque você está às vezes inserido dentro de uma denominação, dentro de uma congregação, e você se sente sozinho diante de um plano de Deus. Vocês estão aí, irmãos? Estão me entendendo? E há coisas que os vencedores têm que é particular. Deus fala algumas coisas somente com eles. E é uma particularidade. Você vai entender que existe uma coisa dentro do coração de Deus. Falar algo somente com você. E por que ele faz isso? Ele faz isso para causar confusão? Não, ele faz isso para causar unidade. Mas como que se causa unidade? Eu só vou acreditar naquilo que ele falou com você se eu tenho o mesmo espírito que você. Porque diz o texto em 1 João que é dessa maneira que somos reconhecidos um pelos outros. Aquele que ama a Deus conhece aquele que também ama a Deus. E dele é conhecido.
nós estamos aqui num sentimento comum, o amor pelas Escrituras. E esse amor pelas Escrituras é o que nos une em espírito, é o que te faz sair da sua cidade, é o que te faz estar aqui numa segunda-feira, sentado 1h30, 2 horas, para ouvir Bíblia. E aí nós entendemos uma coisa já vencemos: a carne. Acredito que também já vencemos o diabo, porque ele tentou de tudo para que nós não viéssemos estar aqui. E já vencemos o mundo também, amém? Porque é bem provável que o mundo vai dizer que nós somos doidos, reunindo aqui para poder estudar a Bíblia. Glória a Deus. Estou me sentindo como um vencedor. Glória a Deus. E se eu sou um vencedor com você, eu vou comer da árvore da vida. Eu vou ter um nome escrito só para mim numa pedra branca. Eu vou poder sentar com Jesus no trono. Aleluia. Eu vou ser coluna do templo dele com Deus. E vou ter todos esses privilégios que é dos vencedores. O Senhor ama toda a igreja. Ele salvou toda a igreja. Mas a categoria dos vencedores ele tem que tratar diferente. Quem são os vencedores nos dias de Jesus? Ele tinha pelo menos 70 discípulos, irmãos. Ele convocou 70. Distribuiu de 2 em 2 para pregar. Mas você sabe, você já conhece a história. Ele tinha 12. E dos 12 ele tinha 3. Os 3 vencedores, que ele mostrava tudo. Mostrava tudo. Suas dores, suas alegrias, seus sentimentos, seus pensamentos. Aí, é uma escolha de Deus? Não, meu ver, não. Porque ele diz, há o que vencer. Ou seja, a porta está aberta. Há o que vencer. E aí, quando nós fizemos esse pano de fundo de vencedores, não vamos nos deter nisso, porque eu quero focar mais a Jerusalém celestial. O texto diz assim que viu um novo céu e uma nova terra. Quando a gente lê esse texto, novo céu e uma nova terra, a palavra novo aqui não fala no sentido de que essa terra que estamos será destruída. Porque a palavra aqui, ela fala no sentido de restauração. E olha o que interessante. E viu um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Passaram no sentido de que Deus fez uma restauração. Qual a certeza que você tem disso, Carlos? Porque assim está escrito, que Deus fala das coisas do fim pelo início. Você pode repetir comigo? Deus fala das coisas do fim pelo início. Isso é poderoso, irmãos. Deus fala das coisas do fim pelo início. Todo o Apocalipse está em Gênesis. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês hoje. E aí diz o texto que a terra se passou. E olha que interessante. O mar não existe. Olhamos isso aqui e pensamos, mas o que tem a ver o mar não existe? A Bíblia está dizendo para mim e para você uma coisa significativa demais. Não tem mais separação. Se o mar não existe, não tem mais separação. Porque lá no início de Gênesis, o que fazia separação entre terra e águas, o mar fazia separação. O mar criava uma separação entre o lugar que tinha terra e o lugar que tinha água. As águas que estavam na expansão de cima fazia separação entre as águas que estavam embaixo. E isso era tudo separado. E o que eu entendo? No início, em Gênesis, Deus separa tudo. Deus separa as coisas de cima das coisas de baixo. Deus separa a luz das trevas. E o que acontece em Apocalipse? Ele junta tudo. Deu para entender? Então, qualquer influência, não há mais separação, mais em Apocalipse. Enquanto em Gênesis separa tudo, em Apocalipse já não separa mais nada. Por quê? Porque em Efésios capítulo 1, versículo 10, diz que em Cristo, Ele congregou tantas coisas que estão no céu, com as coisas que estão na terra. A ideia de Deus é, através de você, trazer o céu para a terra. Eu vou repetir, através de você, trazer o céu para a terra. E através de você, fazer tudo uma coisa só.
Aí você vê o tamanho da responsabilidade, da qual Paulo disse assim, ó: ou vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Se vocês vão trazer o céu para a terra, vocês vão ter autoridade até para julgar os anjos, para eles comparecer e você julgar a maneira como ele agiu. E aí diz Hebreus, que é um livro da maturidade, que é o livro da nossa exortação, ele vai dizer assim, que não foi aos anjos que o mundo vindouro sujeitou, mas a nós. O que isso significa? O mundo vindouro está hoje na administração dos anjos, amanhã estará na nossa. E aí você não entende o que eu estou dizendo. Não entende. Porque se você entendesse, você ia entender uma coisa: isso já está acontecendo. Por enquanto, ainda não sentamos no lugar que havemos de sentar por toda a eternidade. Estamos apenas nos lugares celestiais, diz Efésios. O que você pode fazer? Você pode fazer um reboliço com os céus e a terra. Porque se o mundo vindouro é tua herança, irmão, você pode fazer o que quiser. Os céus e a terra estão se reportando a nós, por causa do nome, sobre todo o nome que está sobre nós, amém? E aí diz o texto, voltando aqui, e eu, João, vi a cidade santa, a segurança que um homem viu, a segurança que um homem de carne já viu para nós, a cidade santa, a Nova Jerusalém. E o que é Nova Jerusalém? Literal, e somos nós. Por que somos nós? Como diz o texto, no versículo de número 9. No final do versículo 9, capítulo 21, diz assim, ó: vem, o anjo pega e chama ele e fala assim, ó: vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Então o que é a Nova Jerusalém Celestial? Ela é tanto uma cidade literal, quanto nós. Você vai entender o que eu quero dizer. E o que Deus está nos ministrando hoje através dessa revelação? De que você seja um com aquilo que Ele já está fazendo. Não se simpatize. Deus não nos chamou para nos simpatizar com aquilo que Ele está fazendo, mas nos tornarmos um. E de que jeito que eu torno um? É eu começar a entender que tudo isso faz parte da minha pessoa. Amém? Faz parte da minha personalidade, faz parte da minha herança, faz parte do meu caráter, faz parte da minha identidade. E aí nós entendemos uma coisa: a Nova Jerusalém, irmãos, ela é uma perfeição que não é divina. Por que ela não é divina? Ele não a criou divina e perfeita. Ele vem a construindo ela. De que jeito que ele vem construindo ela? Os materiais começaram em Gênesis. Em Gênesis, lá no início de Gênesis, vai dizer assim, havia 4 braços de rios. E esses rios, um dava numa terra que tinha ouro, outro tinha ônix, outro tinha bidélio. O que isso significa? Deus, ele preparou todos os materiais em Gênesis e veio construindo a cidade até chegar em Apocalipse. Então, se ele já preparou todos os materiais, ela não é divina por natureza. Ela está sendo edificada, ela está sendo formada. E aí você vai entender o que eu quero dizer. E tudo que está ali é medido justamente. Porque a gente vai pegar a cidade, a gente vai ver que, olha a curiosidade, diz que ela tem 12.000 estádios. 12.000 estádios é mais ou menos 185 metros em medidas convertidas para nós. E o que vai dar? Vai dar 2.200 quilômetros quadrados. É o que a cidade tem. Ela tem isso, Carlos? Não sei. Porque nós estamos falando de algo espiritual. Mas na medida física, ela está sendo traduzida dessa forma. E aí você pega 2.220 quilômetros quadrados, você vai ver que ela passa a atmosfera em pavimentos. Então vai ser um negócio muito maluco. Vai ser. E olha que curioso. Um arquiteto fez uma conta. Eu peguei o artigo dele e foi
E é fascinante. Ele fez uma conta de quantas pessoas cabe dentro dessa Nova Jerusalém, com essas medidas e com o tanto de pavimentos que ele imaginava que poderia ter. Ele chegou à conclusão que cabe lá a população do planeta Terra multiplicado por 2.988 planetas. Então, 2.988 planetas terras cabe dentro da Nova Jerusalém. A cidade dá para receber tudo isso, irmão, de habitante. E de habitante, ela dá para receber 4 trilhões. Eu nem sei esse número aqui, irmão, pelo amor de Deus. Deixa isso aí para lá. E aí, irmãos, eu vejo um homem em Hebreus capítulo 11. Vamos abrir lá. Depois a gente volta aqui. Aí eu abro aqui em Hebreus capítulo 11. Aí eu até perguntei para alguns amigos pastores. Eu falei assim, me responde isso. Capítulo 11, versículo 10 de Hebreus. Glória a Deus, irmãos. Quantos aqui vocês estão entendendo que eu estou ministrando nessa noite? Amém? Vocês estão bem quietos. Mas eu estou acostumado com isso. Antes eles ficam lá. Eu não sei se está prestando muita atenção ou se está assustado. Uma coisa assim. E aí diz assim, ó. Olha o que diz o versículo 10 de Hebreus 11. Porque esperava a cidade, que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aqui nós temos uma revelação preciosa e simples, que é, Deus só colocou a mão em 2 coisas por toda a Bíblia. Ele colocou a mão no homem e colocou as mãos na cidade. Aí minha esposa, para poder tirar um pouco a minha revelação, né? Ela pegou e falou assim, mas ele escreveu com o dedo nas tábuas da lei. Falei, mas não colocou a mão, colocou o dedo. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é a mesma coisa. Ele colocou as mãos na mesma coisa. Ele colocou as mãos no homem, porque diz o texto, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele colocou as mãos no homem e colocou as mãos na cidade, porque nós lemos lá em Apocalipse que a cidade, ela é a esposa do Cordeiro. Se ela é a esposa do Cordeiro, então precisamos entender o que é isso. Abraão buscava a cidade. Aí eu perguntei para os meus amigos, eu falei assim, será que Deus revelou para ele qual era a cidade? E aí eu tô com os áudios aqui dos meus amigos aqui, e eles falam assim, Carlos, é difícil, hein? Mas há uma presunção muito grande, porque se ele buscava a cidade, é bem provável que Deus a revelou. Bom, mas eu não fiquei satisfeito com isso. Eu falei, mas diz o texto que ele buscava a cidade que tem fundamentos. E olha só ainda, a revelação ainda mais significativa. Ele morava em tendas porque ele queria achar a cidade. Talvez você nunca pensou isso de Abraão. Está aqui, diante dos nossos olhos. Diz o texto que ele morava em tendas. Olha só, versículo 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Aí o texto vai dizer por que ele morava em cabanas. Porque esperava a cidade. Irmão, eu não sei o que você está entendendo. Porque olha só, como que um cara que viveu há quase 1.500 anos antes de Jesus estava esperando uma cidade que nós hoje, que estamos mais perto dela, não estamos nem aí. Vou beber água, vai, pelo amor de Deus. O que ele tinha no coração, que influência que essa cidade causava dentro dele, que fazia com que ele queria buscar ela, e a ponto dele morar em cidade. Eu vou traduzir para você nos nossos dias. Eu adquiri a minha casa o ano passado. Em novembro do ano passado, eu entrei para a minha casa própria, para a glória de Deus. Aí você imagina comigo, eu falar assim, ó, eu não vou entrar para minha casa própria não, eu vou pagar aluguel. Eu estou esperando uma cidade, onde vou ter lá minha casa. Vocês estão me entendendo? É mais ou menos dessa maneira que Abraão vivia. Ele vivia assim, ó,
eu vou continuar morando em cabanas porque eu quero a cidade. Você está entendendo? Aí, tem algum significativo físico fazer isso? Na verdade, ele só está colocando para fora o que está explodindo dentro dele. Eu prefiro morar em cabanas para poder achar aonde tem essa cidade. De alguma forma Deus me mostrou. Ele queria achar a cidade, diz o texto que ele buscava. Por que ele buscava a cidade? Aí vai explicar. Porque a cidade tem fundamentos. Aqui nos dá... Aí aqui os meus amigos ficaram para trás aqui. Eu falei, eu vou continuar indo, tá? Porque eu quero entender isso aqui. Por que dos fundamentos? Aqui tem algo poderoso. Vamos ler lá na cidade. Vamos voltar lá. Apocalipse 21. Deus, me dá graça para poder traduzir isso para o seu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Versículo 14 do capítulo 21. Diz assim, ó. E o muro da cidade tem 12 fundamentos. E nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então o muro tem 12 fundamentos dos 12 apóstolos do Cordeiro. O texto também vai dizer que existe 12 portas, no versículo 3, não vamos ler, mas existe 12 portas dividido em 3. 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul, 3 portas do lado poente, 3 portas do lado poente, do lado norte, do lado sul e do lado oriente. Então, ao todo 12. 12 portas, 12 fundamentos. 12 fundamentos com o nome dos apóstolos. Significa que os apóstolos são os fundamentos da Nova Jerusalém. Você vai entender o que eu quero dizer. E aqui eu abro um parênteses. A igreja é o lugar mais elevado da criação de Deus. Eu vou repetir para que você possa entender e dar glória a Deus por isso. De tudo que Deus criou no universo, a igreja é o lugar mais elevado da criação de Deus. De tudo que existe criado no universo que você imagina, desde todas as belezas naturais, a igreja é o ponto mais elevado da criação. Aonde os anjos olham e glorificam a Deus pela beleza que é. E aí diz o texto que tem fundamentos. A cidade tem fundamentos e Abraão buscava por isso. E o que significa fundamentos e portas? Fundamentos significa que tudo é traduzido, que tudo é realidade a partir do entendimento do fundamento. Em outras palavras, Abraão ele buscava os fundamentos da cidade porque lá naqueles fundamentos tinha explicação porque Deus pediu Isaac dele. Aí você vai entender o nível de obediência desse homem. Vou traduzir. Deus chega para ele e fala assim, ó, me dá o seu filho, o seu único filho. E ele diz, sim, Senhor. Não pergunta por quê. Não pergunta o fundamento. Vai obedecer. Quando ele vai obedecer, cumpre a obediência, ele começa a buscar qual era o fundamento pelo qual Deus pediu Isaac. E aí o texto vai dizer assim, que o fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas. Em outras palavras, se Isaac estivesse nos dias dos apóstolos, ele tinha certeza que ele poderia achar a resposta em Pedro, em Tiago e em João, como os apóstolos da igreja, por que Deus pediu Isaac. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo que um homem obedecia cegamente a Deus, e a Bíblia está dizendo que é esse exemplo de fé que eu tenho que ter. E aí nós temos o fundamento e a explicação de todas as coisas, porque a nós foi revelado, a nós foi descortinado como um véu foi tirado, nós já sabemos tudo que Deus quer e aonde Deus quer chegar. E um homem como Abraão não sabia,
Ele só sabia que existia uma cidade onde Deus operava tudo, onde Deus determinava tudo, onde Deus tinha os fundamentos. E ele falava, eu preciso achar esse lugar, porque se eu achar esse lugar, ou se eu achar esse ser, quem quer que seja, eu terei a resposta do fundamento, pelo porquê que ele disse que seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então ele buscava isso. Por quê? O que tinha os patriarcas? Diz o texto que as portas significavam as 12 tribos de Israel. E o que as portas significam? Porta, ela é onde há o julgamento. Toda vez que se passava pela porta de uma cidade, você era entrevistado. Ou seja, acontecia um julgamento para passar por aquela porta para você entrar. Então, porta significa julgamento. Tá? Não estou fazendo VAR não, tá, irmão? Medi um VAR. Porta significa julgamento. Então, julgamento e poder governamental administrativo. Ou seja, estava com as tribos de Israel o poder de governo e de administração das coisas de Deus, porém sem fundamento. Vocês estão me entendendo? Então, esses homens antes de nós obedeceram a Deus cegamente, sem entender perfeitamente os fundamentos, porque os fundamentos foram revelados para a igreja. Aí vem nós hoje, a gente quer obedecer a Deus, entender tudo que está acontecendo para depois obedecer. E a gente vê homens antes de nós que obedeceram sem perguntar. E aí nós seguimos. Deus governou todas as coisas por tribos. Você vai ver que o sistema de Deus por governo é tribos. Então por isso que as portas elas significam o governo. E aí diz o texto que ele habitava em tendas, e eu disse para você que isso é uma chave, que tudo pode alterar. Quando a gente entende a cidade, a Nova Jerusalém, a gente precisa entender uma coisa, que tudo na nossa vida pode alterar, menos a nossa fé. Entendeu? Pode alterar a sua condição financeira, pode alterar os seus relacionamentos, pode alterar a sua casa, pode alterar a maneira como você está fazendo determinada coisa, mas sua fé não pode ser alterada. Ela tem que ser fixa. É a única coisa fixa que existe na sua vida. Porque até mesmo a sua personalidade altera. Amém? Dependendo do dia, da hora, do momento, mas a única coisa que não se altera é a fé. E aí nós caminhamos e entendemos uma coisa, a visão da cidade, o que ela faz em nós? Quando nós começamos a estudar a cidade, estudar que ela tem fundamentos, estudar qual é a sua composição, e nós vamos chegar na sua composição, nós entendemos que Deus só escreveu o que escreveu sobre a cidade, é para que pudesse formar realidades no nosso coração. Eu vou repetir. O estudo da cidade da Nova Jerusalém, Deus estabeleceu, Deus nos revelou através da vida de João, para que pudesse formar dentro do nosso coração algumas realidades que influenciam os nossos passos hoje. E quais são elas? São simples, o desejo por algo melhor e superior. Então essa era algo que consumia Abraão. O desejo por algo melhor e superior. E aqui eu abro uma aplicação até pastoral. Muitas vezes Deus te coloca em algumas situações, alguns lugares, ou te dá coisas que não é o melhor, para provocar uma realidade no seu coração de um desejo por algo melhor e superior. Estão me entendendo nessa noite? Tudo isso é a composição e a influência e o poder da cidade, que somos nós e que é literal. Somos nós e é literal. Qual é outra formação que a cidade causa em nós? Qual é outra realidade dentro do nosso coração? Tirar da fraqueza, força. Tirar da fraqueza, força. Então quando Abraão via e entendia que Deus tinha uma cidade que tinha fundamentos, ele tirava a força da sua fraqueza para continuar caminhando no lugar onde Deus é tudo em todos. Porque a cidade é isso. É o Cordeiro, é Deus, é os homens, tudo em todos. Porque a cidade é Deus entrando dentro de nós. E nós entrando dentro de Deus.
e virando uma coisa só. Em realidade. Aí você não vai precisar mais buscar a presença de Deus. A presença de Deus vai ser uma glória dentro de você. E isso já começa agora. De que maneira, Carlos? Quando buscamos esse algo superior que está acima de nós. E qual é uma outra formação dentro do nosso coração da cidade? Elevar os nossos pensamentos à graça e ao amor de Deus. Porque aí quando nós lemos que na cidade não tem pranto, não tem clamor, não tem dor. Vocês estão me entendendo? Haverá um lugar onde não terei dor. Haverá um lugar onde não haverá clamor. E isso o que faz? Eleva os nossos pensamentos e sentimentos à graça e ao amor de Deus. Isso nos amadurece. Vocês estão me entendendo? Amém? Parece profundo, mas não é. É mais simples que você imagina. E aí nós caminhamos entendendo o seguinte: se eu disse que em Gênesis é a mesma realidade de Apocalipse, porém ali é o início e Deus está falando das coisas do início, aliás, Deus está falando das coisas do fim pelo início. Eu entendo que muitas coisas das quais aconteceram ali em Gênesis está totalmente ligado com as coisas desses dias do fim. Alguém tem dúvida que nós estamos nos últimos dias? Se você tem dúvida, procura na internet isso que eu comecei a dizer a vocês. Eu não disse a vocês que parece que foi ontem que a gente se reuniu aqui na primeira aula? Já teve essa sensação? É estranho, não é? Aí está acontecendo o que Jesus disse no texto de Mateus, que os dias serão abreviados. E estão, irmãos. Nós já estamos em setembro, amém? Já estamos, semana que vem já é setembro, sábado já é sexta-feira, né? Sexta-feira já é setembro. É sábado, né? Sábado, é. Então, o que está acontecendo? Estamos de fato nos últimos dias. Se estamos de fato nos últimos dias, Deus está fazendo a mesma coisa que Ele fez no início, porque Ele falou do início, revelando o fim. Ele pegou o início e revelou o fim. Isso está em Isaías capítulo 46, versículo 10. Aí depois você lê lá, diz assim, ó, que desde o princípio anunciei o futuro. E aí, por isso que eu tenho a certeza que a Nova Jerusalém, ela está num novo céu e nova terra, um novo céu e nova terra restaurado, porque a terra no início de Gênesis 1, ela é restaurada, ela está deformada, ela está em causa e ela é restaurada. A mesma vai acontecer nos dias do fim. E aí, qual é a realidade que nós temos ali? Nós temos a realidade de Deus enriquecendo um homem, Abraão. Aí me dá base para aquilo que o Espírito de Deus falou comigo uma vez em oração. Eu ouvi alguns profetas de Deus falando que Deus está procurando homens para enriquecê-los. Porque Ele fez isso no início. Desde o princípio, anunciei o futuro. Deus precisou no início enriquecer alguns homens. Deus precisa no fim enriquecer alguns homens. Estão me entendendo? No início, houve um homem chamado Abel, outro Caim. Caim matou Abel, certo? Por causa de oferta, por causa de religiosidade. Irmãos estão matando irmãos por causa de religiosidade. O fim foi anunciado já pelo início. E aí nós vemos um homem chamado Noé. Noé que construiu uma arca sozinho. Nunca na história Deus falou tantas coisas com homens individualmente. A Bíblia diz que 8 almas foram salvas. Nós estamos nos dias de Noé. Aí alguém disse isso. Quem disse isso? Irmão, você leu a Bíblia. Quem disse isso? Que nós estamos nos dias de Noé. E você sabe o que Jesus quis dizer? Quando Ele disse, nós estamos nos dias de Noé, eu já falei todas as coisas do fim pelo início. Quer saber como todas as coisas se desenrolam no fim?
Apocalipse é só uma revelação, é uma porta, como João mesmo experimentou. Ele olhou para o céu, ele viu uma porta aberta e entrou. Isso é Apocalipse, é a revelação do Senhor Jesus através de uma porta aberta no céu. Como ela se desenrola? Pega Gênesis e destrincha Gênesis. E aí nós vemos uma outra coisa na figura de Abraão, que o que Deus fazendo, que Ele quer fazer nos últimos dias, não somente enriquecer, mas pegar homens sem nome, sem nenhuma reputação, e fazer deles relevantes. Nunca se levantou na história tantos homens relevantes de uma hora para outra. Porque é Deus que está fazendo isso. O diabo também. Né? Porque ele copia. E aqui tem uma outra curiosidade ainda. Nós temos no livro de Gênesis um José sendo atacado sexualmente por uma mulher, pela mulher de Potifar. Nunca se atacou os filhos de Deus, sexualmente falando, como se atacou nesses dias. Os homens estão me entendendo, mas um pouco mais do que as mulheres. Vocês estão me entendendo? Irmão, vocês podem entender e dar glória a Deus o que eu estou dizendo? Amém? Eu sei que o raciocínio vai a milhão. Eu sei disso. Mas glória a Deus é importante. Então você percebe que tudo está já dito no início do fim. E aí o interessante não está só dito, está revelado como se comportar. Como José se comportou diante da sexualidade. Irmãos, a minha esposa que sabe, porque ela é o meu confessionário. Ela sabe o tanto que eu, como homem, sou atacado como José. E chego a ela e falo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E graças a Deus a minha esposa é uma mulher de fé tremenda, um escudo tremendo. Nesses momentos de orientação, de ouvido, de conversa madura. E aí eu olho para a vida de José e homens que estão aqui, que me ouvem, como se comportar nesses dias. Porque, irmãos, o mesmo Espírito que atuou no início, como foi até José, está atuando nesses dias. Como que José se comportou? Irmãos, no que diz respeito a essa questão, não tem como resistir. É só fugindo. Fica aberto aqui uma revelação para os homens. E para as mulheres também. Então nós percebemos uma coisa que Deus ele fala. E você vai pegar vários homens na Bíblia. Você vai ver vários homens na Bíblia e você vai ver o seguinte, que hoje você só acredita e caminha se você for louco. Porque assim foi nos dias de Enoque. Assim foi nos dias de Noé. Você vai ter que crer na palavra das Escrituras pela loucura do Evangelho. Assim Paulo traduziu. E aí nós caminhamos para a cidade, que é onde eu quero trazer algo poderoso para o seu coração, que eu tenho convicção no meu coração, que vai sarar muitas coisas nessa noite na sua vida, amém? Essa noite vai ser muito mais do que uma aula, eu creio nisso. Essa noite vai ser, como eu disse lá no grupo, vai ser um momento de libertação, vai ser um momento de cura, vai ser um momento de transformação do seu homem interior, em nome de Jesus. E aí nós olhamos para a cidade, ela tem uma composição. Vamos pegar aqui, no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo de número 19. Melhor, vamos ler do versículo de número 11, que a gente vai entender uma coisa muito preciosa aqui. 21:11 diz assim, ó: e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Ao versículo 19: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, o terceiro
calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berílio, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. 12 pedras. 12 pedras que estiveram lá no peitoral do sacerdote no início. E olha que interessante, Deus pegou a composição da cidade e colocou no peitoral do sacerdote. A composição da cidade. Todo sacerdote de Deus, ungido do Senhor nos nossos dias, tem sobre o seu peitoral uma revelação da cidade, dos fundamentos da cidade. E o peitoral do sacerdote é como se fosse um espelho. Por isso que quando você se aproxima do seu pastor, você não consegue esconder nada, porque o seu rosto é refletido espiritualmente nele, quando ele está carregando o peitoral sacerdotal. E aí nós lemos o seguinte, que pedras preciosas na Bíblia é curioso demais. E Gênesis capítulo 3, versículo 19, vai dizer que nós somos do pó da terra. E nós somos do pó da terra, nós somos criados, nós éramos do pó da terra. E aí foi havendo uma transformação em nós. Conhecemos a Jesus, que é a pedra mais preciosa que existe no universo. E Ele nos transformou em pedra. Onde está isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. Eu vou ler, depois você anota. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha só o que Pedro diz que nós somos. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então você pode dizer comigo, eu sou pedra viva. Você começou pó, você veio vivendo a sua vida, encontrou Jesus e foi transformado em pedra viva. Só que pedra viva não tem preciosidade nenhuma. Eu chamei a atenção da pedra jaspe, porque a pedra jaspe, se você for ver na composição dela, ela não é por natureza preciosa. A pedra jaspe, existe 17 tipos de jaspe. O jaspe é uma pedra opaca, ela não tem brilho nenhum, mas o texto diz assim que, como pedra preciosa, aliás, uma pedra preciosa como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. É uma contradição da natureza física de jaspe. Jaspe não é resplandecente e nem preciosíssima. O que eu entendo com isso? Que houve um processo na pedra de jaspe, que é opaca, que não tem brilho, e se transformou. Quantos aqui estão me entendendo? Você não leu isso na Bíblia, né? Olha só que uma pedra falando nessa preciosidade conosco. E aí diz o texto o seguinte, que jaspe, ela não passa luz. A pedra jaspe, ela não passa luz. Então, de formação, ela não é uma pedra preciosa. Ela não é. Ela se torna através de um processo. E qual é esse processo? 53 toneladas de pressão, de 2.700 graus de calor, para poder fazer uma coisa simples. Pegar os elementos comuns da pedra e deteriorar. Agora, abrindo uma janela, você é uma pedra viva, bruta, e Deus te coloca sobre essas toneladas de calor. Para quê? Para deteriorar tudo aquilo que está comum na sua vida. E o que é comum? Pedaço de outra pedra, vestígio de sujeira, a cor opaca. Então a pressão não é para que Deus possa extrair de você e falar assim, ó, deixa eu ver se ele tem fé. Não é isso. É para que a vossa fé mais preciosa do que ouro seja transformada. E essa transformação vai se tornando em uma pedra preciosa. O que é a Nova Jerusalém hoje? Isso é de arrepiar. Ela é
uma cidade com vários espaços de blocos de pedras vazios. Aonde eu estou olhando para as pedras brutas que estão sendo trabalhadas fora da cidade para poder alcançar a preciosidade e entrar lá. E encaixar, porque Cristo vai pegar você e encaixar lá. Agora deixa eu mostrar na Bíblia para você que você está sendo trabalhado fora da cidade. Agora você consegue dar glória a Deus? Salomão, quando estava construindo o templo, deixa eu falar um pouquinho mais rápido, porque senão não é... Salomão, quando estava construindo o templo, ele estava construindo o templo e ele precisava de pedras. E olha que interessante que diz em 1 Reis, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim, ó: edificava-se a casa com pedras preparadas, como as trazia, se edificava, de maneira, isso aqui é precioso demais, nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando edificava. Ou seja, aonde que a Nova Jerusalém está? Lá no céu. Lá não se ouve o som de martelo, que são as suas provas, as suas lutas, a pressão. Não se ouve nenhum som de nenhum tipo de artifício, nenhum tipo de machado, de martelo, de maneira que todo instrumento de ferro não se ouvia lá. Porque edificava-se a casa com pedras preparadas. E outra tradução vai dizer que essas pedras eram preparadas na pedreira. Ou seja, fora da cidade de Jerusalém, as pedras eram talhadas, preparadas e chegavam na medida certa para encaixar no templo, para a glória de Deus. E o que Deus está falando? Se a cidade somos nós, o que Ele está fazendo comigo e com você? Pedra bruta, trabalhando. E esse barulho do martelo não está se ouvindo lá. Por quê? Porque você vai chegar lá só encaixando. Para a glória de Deus. E aí nós vemos as pedras preciosas. Existe pelo menos 4 coisas que se precisa trabalhar numa pedra preciosa. Esfoliação. Esfoliação é que vai fazer o seguinte: ela está unida com outras pedras que não são preciosas e faz a esfoliação na pedra, para tirar as outras pedras que não são preciosas que estão junto dela. Agora você está entendendo por que Deus ele começa a separar algumas coisas que não são preciosas da sua vida, porque você precisa encaixar lá. Amém? Aí diz o texto, aliás, diz a estrutura de uma composição de uma pedra, que acontece o corte. O que é o corte? Ela é serrada. A pedra talvez ela precisa ser serrada ao meio ou na lateral para ela alcançar uma estrutura de brilho. E o que isso nos ensina? É o poder que a palavra causa em nós. Ela serra-nos no meio. E diz o texto de Hebreus que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E aí ainda assim, uma pedra também ela é talhada. E olha que interessante, um talhador de pedra preciosa, ele talha conforme o seu desejo. De forma que a luz penetre dentro dela. Ele talha de uma forma, porque a intenção de uma pedra preciosa, porque ela só brilha, porque a luz que reflete do sol ou qualquer outra luz, traz brilho para ela. E para trazer brilho tem que talhar. E tem que polir. E agora é a coisa fantástica da natureza que o nosso Deus criou para falar comigo e com você. De que jeito que pule uma pedra preciosa? Não existe pedra mais dura, você que já conhece um pouco mais, do que o diamante. O diamante é a pedra mais dura que existe, no entanto ela não é polida, não tem como polir o diamante. Mas com um pó de diamante você pule qualquer pedra.
E com que você pule qualquer pedra, não só com pó de diamante, senão fica seco. Tem que polir com pó de diamante e azeite. Quem é a pedra mais dura? Cristo Jesus é a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Jesus, ele é a pedra de diamante mais dura, que com o auxílio do Espírito Santo, ele pule você por inteiro para te tornar precioso, preciosa. E aí nós vamos trazer um pouco dessa realidade para tentar fechar uma coisa muito preciosa. Quando nós lemos sobre as pedras, elas têm uma sequência. Vamos voltar lá em Apocalipse, ela tem uma sequência. E o primeiro fundamento, diz o capítulo 19, o primeiro fundamento, qual pedra que é aí? Você pode dizer com força? Jaspe. Eu disse a você que jaspe não é uma pedra preciosa por natureza, assim como todas as pedras não são preciosas por natureza, ou elas passam por todo esse processo que eu disse, ou um ou outro, ou todos. Então, jaspe, ele se refere a quem dos apóstolos? Você pega o primeiro fundamento e você pega a ordem da escolha dos apóstolos, você vai achar lá em Marcos que o Senhor escolheu primeiro a Pedro. Ele escolheu Pedro, não no sentido de escolha, mas ali a lista vai estar Pedro, aí depois vem falando de todos os demais apóstolos, e cada apóstolo corresponde a uma pedra. E aí você vai pegar a relação física da pedra e aplicar para a personalidade da pessoa, você vai ver que é exata. Você vai pegar a jaspe e vai ver que bate exatamente com a personalidade de Pedro. E diz o texto em João, no capítulo 1, versículo 42, no dia que o Senhor Jesus, ele viu Pedro, no dia que ele viu Pedro, a pedra de jaspe, Pedro era um jaspe, opaco, duro, sem trabalhar nenhum. E diz o texto assim, em plempo, Jesus para Pedro. É uma palavra grega, e olhando, a palavra olhando é em plempo. E olhando Jesus para Pedro, o que essa palavra significa? Olhando de maneira distinguindo. É como se Jesus olhasse para Jordana e distinguisse ela. Quem era ela? Jesus diz o texto no capítulo 1, versículo 42 de João, que Jesus olhou para Pedro e distinguiu a pessoa dele. E Pedro fica até sem graça. Vamos ler lá para você entender. Capítulo 1 de João, versículo de número 42, capítulo 1, versículo 42 do Evangelho de João, e diz assim, ó, e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Quer dizer, ele olhou para Pedro, distinguiu ele, e falou assim, você é uma cana agitada, que é Simão, você é uma cana agitada, você é alguém agitado, que não tem firmeza nenhuma. Mas eu vou te dizer uma coisa, tu serás chamado Cefas, ou seja, tu serás chamado Pedro, quer dizer, uma pedra comum. Então, Jesus aplica sobre Pedro a personalidade de uma pedra comum, de um jaspe. E a partir daquele momento, Jesus começa a trabalhar na vida de Pedro. Aquele olhar atravessou Pedro, e aquele olhar é repetido lá quando Pedro, pela terceira vez, o nega, aquele olhar, mais uma vez, em plempo, ele entra dentro de Pedro e lembra da preciosidade dele. E aí, nós olhamos para as Escrituras e vamos concluir, cada um dos apóstolos, e num dia propício a gente estuda cada uma das pedras. Você vai ver a preciosidade de safira, de esmeralda, todas as pedras estão relacionadas com algum dos apóstolos. E o que isso nos ensina? Nos ensina que cada um de nós somos uma pedra dessa. Somos uma pedra dessa em personalidade, somos uma pedra dessa em natureza. Então todas as vezes que Satanás ele quis dizer para você que não há preciosidade em você, ele estava certo. Mas ele estava errado em não concluir. Não há preciosidade em mim. Mas existe alguém que está trabalhando, como diz João capítulo 5, versículo 17. Eu e o Pai trabalhamos até
até agora. E aí quando nós lemos aquele texto, nós pensamos assim, que Ele está trabalhando por salvação de almas. Não, Ele não está trabalhando mais por salvação de almas, Ele já concluiu. No dia que Ele disse está consumado, já está concluído essa questão. Ele está trabalhando por algo superior em você. Ele está fazendo algo em você que vai ser refletido por toda a eternidade. A tua preciosidade começa brilhando agora e vai brilhar por toda a eternidade. Então o trabalhar de Deus é intenso com relação a você. E pensamos que Deus já terminou o processo. Não, Jesus disse, eu e o Pai trabalhamos até agora. E aí nós entendemos o seguinte, que essa é uma noite de que a gente possa colocar diante do Senhor, através dessa revelação da cidade. Porque Ele disse, eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. É o dia de a gente deixar Ele trabalhar com todos os pecados, trabalhar com todas as fraquezas, todas as limitações. É uma noite profética, porque Ele quer nos tornar precioso como Ele é. Deu para entender? O processo que está acontecendo é, Ele quer nos tornar precioso como Ele é. E esse processo custa um pouco. O calor é intenso. Há uma força intensa. Mas é Jesus que está no controle. E essa é a Nova Jerusalém, irmãos. A Nova Jerusalém que é literal, mas somos nós. Para a glória de Deus. E ela vai descer do céu. Vai descer do céu. Como uma noiva adornada. Então Jesus, Ele está se empenhando no trabalho por você e por mim, para que todas as coisas opacas, toda falta de brilho seja retirado de nós, e a gente possa alcançar a plenitude de sermos Nova Jerusalém Celestial para a glória de Deus. E aí nós vamos perceber uma coisa, vai chegar um momento que a cidade já está entre nós. A cidade já está entre nós, é só uma questão de realidade depois. Ela já está sendo edificada, ela já está sendo trabalhada. Por isso nessa noite eu te convido, pelo poder da palavra de Deus, permitir-se ser trabalhado pelo Eterno, permitir-se ser trabalhado como uma pedra preciosa por Ele, para que você possa alcançar a preciosidade que Ele já determinou a seu respeito. Eu vejo muitas safiras aqui, eu vejo muitas esmeraldas aqui, muitos jaspes, muitas calcedônias, muitos ônix, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua realidade, e o nosso Deus com a sua individualidade, e o nosso Deus com o seu trabalhar individual. E olha que interessante, todas essas pedras individuais, com preciosidade individuais, vão encaixar todas, uma na outra, uma na outra, uma na outra, para a glória de Deus. Aí você entende por que às vezes Deus te coloca com pessoas que você não suporta. Ele te coloca com pessoas para que você possa entender que você precisa encaixar, porque aquele outro lado também é precioso. Talvez é uma lasquinha que está ali, que está impedindo você de aproximar. Então todo o trabalhar de Deus é com muito amor, com paciência. Jesus tem muita paciência, ainda está com paciência, porque trabalhar com pedra preciosa é algo singular, é algo com muito detalhe. Você passa, você olha. Então tem dias que Jesus ele pega e te aperta com muita força, mas tem dia que Ele começa a passar a mão nos detalhes do seu coração e começa a discernir as intenções dele. Aí quando Ele vê uma intenção um pouco relevante para o mal, Ele começa a apertar com o calor do seu coração, com a chama do fogo que está nos seus olhos, e Ele começa a penetrar com mais intensidade, e às vezes você começa a resistir, e Ele começa a te dizer, não, o processo é esse, eu preciso fazer isso, eu quero te fazer precioso, eu quero te fazer preciosa. Então o trabalhar de Deus é intenso, irmãos. Enquanto você dorme, enquanto você acorda, enquanto
enquanto você caminha, enquanto você se relaciona, Ele está num processo que Ele não se cansa, porque está escrito que o Senhor não dorme, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Se Jesus precisar ficar 1, 2 horas, 3 horas, com uma intenção errada do seu coração, Ele vai ficar, porque Ele quer uma coisa de você: te tornar precioso, te tornar preciosa e te encaixar lá. Custe o que custar, porque o preço dele foi de salvação. Ele te resgatou da morte, Ele te resgatou do inferno, para vir fazer parte do reino do Filho do seu amor. Mas para isso, existe um processo duradouro. E eu preciso dizer para alguns nessa noite, que agora o Espírito de Deus começa a tomar meu coração. Agora já saímos um pouco da aula para o profético. Começa a tomar o meu coração e encher meu coração para algumas coisas aqui que eu preciso dizer para vocês. Não seja resistente ao processo. Existe um processo de trabalhar de Deus na sua vida. A preciosidade que você é está dentro de você, mas precisa ser trabalhada. Somos pedras vivas. E existe algumas pessoas aqui que Jesus nessa noite está mandando te dizer, irmão, irmã, que isso que está acontecendo hoje faz parte de um processo de restauração, de preciosidade, de elevação. O Senhor quer elevar o seu nome, o Senhor quer elevar o seu brilho, o Senhor, as coisas do futuro, as coisas da eternidade não são para a eternidade. Ele quer fazer uma antecipação das coisas, para que todo aquele que possa estar ao seu lado possa crer que existe uma cidade. Abraão viu essa cidade em alguém. Isso não me tira da cabeça. Ele viu essa cidade em alguém, porque nós só podemos ver Deus nas pessoas, porque assim está escrito: sem santidade ninguém verá o Senhor. O que significa, sem separação do homem, ninguém vai poder ver a Deus. Eu só consigo ver a glória de Deus aqui nessa noite, porque você está sentado aí, porque quem sou eu, qual é a minha condição, qual é o meu nome, qual é a minha voz, para você estar aqui me ouvindo. Isso é fruto de um trabalhar de Deus nesses dias. Isso é um fruto do trabalhar de Deus. Irmãos, nós estamos em dias poderosos para a glória de Deus. E talvez Jesus vai precisar acelerar um processo com você. Mas não tenha medo, esse processo é seguro, porque Ele é Pai. Porque Isaías disse: Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. O seu nome será Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele traz paz ao seu coração de que o processo é duro, é difícil, mas é de Pai. E tudo que vem de Pai vem carregado de amor, vem carregado de cuidado, vem cuidado de carinho. Ninguém que pega um filho para poder tratar de uma coisa, trata com agressividade. Quando precisa trata com amor. A agressividade da parte de Deus, que diz que Ele é severo, se trata naquilo que está em você, que te prejudica, não com você. Consegue me entender? Quando Deus é severo conosco e nós nos vemos perdidos sem saber o que fazer, a severidade de Deus não se trata conosco, se trata com aquilo que está apegado a nós. Então isso é o trabalhar de Deus nessa noite. E Ele já começou, irmãos.